Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso. Maravilha, pessoal, e vamos ao nosso podcast de hoje. A palavra que nós sentimos no coração para ministrar e compartilhar com vocês está em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17, onde a palavra de Deus diz assim: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Nós vivemos em tempos de teologia da prosperidade, em tempos de uma igreja triunfalista, uma igreja que prega somente a rosa com as pétalas, mas não fala que a rosa tem espinhos. Fala para as pessoas sobre a vitória, mas não fala que para chegar na vitória haverá uma luta. E então, esse povo, essas pessoas acostumadas a esse tipo de evangelho, elas costumam buscar alegrias, aprovações, conquistas, o tempo inteiro. Elas querem viver o tempo todo assim. E isso é um perigo porque quando Deus realiza algo nelas ou através delas, em vez delas se humilharem, se tornarem humildes, entenderem que a graça veio de Deus, entenderem que elas dependem de Deus, entenderem que elas têm desafios pela frente, que elas têm que orar mais, buscar mais, crescer mais, não. Elas começam a contar vantagens como se fosse mérito delas, né? Olha, eu realizei um grande culto, olha, eu expulsei demônios ali, olha, eu curei um enfermo ali. Elas começam a contar vantagens e esse já é o caminho da queda, né? Porque a pessoa, quando ela depende de alegrias, de conquistas, né? De aprovação das pessoas, ela vai desenvolver uma ganância por isso, né? Uma busca por isso, e essa ganância provavelmente vai levá-la ao orgulho, à soberba e à soberba à queda. Foi isso que Jesus quis dizer quando os 72 discípulos chegaram a ele de volta. Veja que o próprio Senhor Jesus os tinha enviado para fazer aquela obra. Então, quando eles retornam contando coisas positivas, dizendo, olha, realmente funcionou, a autoridade que você nos deu funcionou, porque até os demônios se submeteram a nós, ele poderia dizer, que legal, que bacana, estou feliz, estou orgulhoso, porque eu enviei vocês para isso e vocês fizeram exatamente o que eu enviei vocês para fazer. Mas veja que Jesus ele é cuidadoso, e ele fala, olha, cuidado, eu vi Satanás cair do céu. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, foi assim que Satanás começou. Ele se orgulhou, se soberbeceu e assim, de repente, ele foi derribado dos céus. Então ele está dizendo, cuidado vocês. Eu realmente vos dei poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões, ou seja, em demônios, porém não se alegrem por causa disso, mas se alegrem se o nome de vocês estiver escrito nos céus. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos e quer nos dizer agora que por mais que nós vamos a conquistar grandes coisas, realizar grandes coisas, nos alegrarmos com grandes conquistas, sempre seremos pessoas necessitadas da salvação. E enquanto nós nos atentarmos a isso, ou seja, ficarmos preocupados se o nosso nome está escrito nos céus ou não, a gente não vai se ufanar, nós não vamos nos orgulhar, não vamos nos ensoberbecer, não vamos dar lugar à ganância, porque saberemos que continuamos sendo pequeninos, né? É como aquele exemplo que eu costumo dar, quando o profeta fez o milagre lá no azeite da viúva, que ela foi lá pegar vasos emprestados com os seus vizinhos, o azeite se multiplicou e encheu muitos vasos, mas era apenas um pequeno odre que tinha aquele azeite milagroso, e aquele odre, ele não deixou de ser um odre porque o azeite estava se multiplicando, ele continuou sendo um simples vaso, um simples odre. O segredo não estava no odre, estava no azeite. O azeite é que estava abençoado, é que estava operando um milagre sobrenatural. Nós precisamos entender isso. Por mais que viemos a realizar grandes conquistas, grandes obras, grandes coisas, a gente continua sendo odre. Nós continuamos sendo simples e pequeninos vasos que precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E enquanto nós pensarmos assim, pode ter certeza que o nosso nome sim estará lá, a autoridade continuará sobre as nossas vidas e o poder provavelmente de Deus não se afastará de nós. Assim, este é o podcast de hoje, bíblico, e vamos a um rápido recadinho e logo em seguida eu volto comentando uma notícia do dia para você.
Atenção católicos, espíritas, budistas, ateus, livres pensadores, empresários, profissionais liberais e evangélicos de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Agora você tem um local para aprender a palavra que cura, liberta e transforma, sem religiosidade, sem incredulidade e sem tradições de homens. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Maiores informações, acesse www.visãodoreino.com. Realização: Escola de Paternidade e Filiação. Porque o conhecimento te deixa corajoso. Te deixa corajoso. Maravilha, pessoal, vamos comentar aqui e tentar aprender alguma coisa com uma notícia do dia. A notícia que me chamou a atenção, claro que há outras mais importantes, mas eu acho que essa nós podemos aprender alguma coisa, é a seguinte notícia. Jojo Todinho abandona a igreja e diz: não quero mais saber. Eu não sei quem foi que acompanhou recentemente, foi veiculado aí nos jornais uma informação de que ela estava frequentando a igreja, ok? Que até parece que ela se casou com um rapaz que parece que é cristão. Então ela divulgou da própria boca dela que estava assim frequentando e pediu paciência das pessoas. Porém, hoje a notícia do dia, poucos dias depois, ela dizendo que ela abandonou a igreja e que ela não quer mais saber. A justificativa dessa artista, né, se podemos chamar assim, é de que as pessoas julgaram ela, né, porque você sabe que esses artistas, às vezes, quando eles dizem que se convertem, na verdade, eles continuam ainda cantando as mesmas músicas, falando as piadinhas de duplo sentido nas músicas sensuais, roupas sensuais, as mesmas festas continuam frequentando, e aí na ideia dela, ela entende que não houve uma compreensão, uma tolerância por parte de muitos crentes, então ela diz que se cansou e não quer mais saber da igreja. Nós vamos abordar e procurar aprender com os dois lados da moeda, com as duas faces dessa moeda. Primeiramente, olhando o lado da igreja, realmente quem me conhece sabe que eu bato muito na tecla contra a religiosidade, porque há muitos crentes que eles querem cobrar de uma pessoa que está se convertendo, que a pessoa tenha o mesmo nível de fé, o mesmo nível de entrega que aquele crente tem já de 30 anos de igreja, 20, 10, 5 anos de igreja. E não é assim. A igreja ela é como se fosse uma escola, da mesma forma. Você não pode cobrar de uma criança da pré-escola que ela já faça uma equação de segundo grau, certo? Ela vai fazer lá na quinta série do ensino médio que ela vai aprender uma equação de segundo grau. Então, tem pessoas que querem cobrar de pessoas que acabaram de se converter, que viviam nas drogas, que viviam na prostituição, querem cobrar que ela já tem uma fé igual ele que já nasceu, por exemplo, numa família cristã. Então há realmente uma incoerência e a gente percebe que nas redes sociais isso ganha força, né? Então muitos crentes vão para as redes sociais, em vez de ajudar a ganhar almas, eles vão lá exatamente para perturbar aqueles que estão tentando aceitar Jesus, que estão tentando o caminho do Senhor. Este é um lado da moeda. Agora realmente há um outro lado, que é o lado aí dessa artista, que eu quero abordar, que é o seguinte: hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas elas não têm pressa de se entregarem a Deus, então elas se entregam à prestação, principalmente no meio dos artistas, onde envolve muito dinheiro, né? Envolve muita grana. Então às vezes o artista ali, ele pensa: eu vou aceitar Jesus, mas eu não posso abrir mão desse contrato milionário, eu não posso perder isso aqui. Então ele vai se entregando à prestação. Então realmente também há uma incoerência nesse evangelho da atualidade, pessoas que não se entregam totalmente. Nós meditamos na palavra de hoje sobre se alegrar por ter o nome escrito no livro da vida. E a grande verdade é que tem pessoas que elas não entendem essa alegria e não desejam ter essa alegria. Elas acham que vão para a igreja mais pela questão assim de eu acho que é um bom caminho, vai ser bom para mim, eu vou ser abençoado, é o melhor a fazer. Mas eles realmente não têm a preocupação de ter o nome escrito lá. Reverendo, mas se você está julgando, dizendo isso, eu não estou julgando. Eu estou apenas afirmando baseado nas condutas dessas pessoas. Porque eu acho que quem tem o desejo de ter o nome escrito no livro da vida, abre mão até de dinheiro se for necessário para ter o seu nome lá, porque sabe que aquilo lá é eternidade, sabe que aquilo lá é para todo sempre. Então, se nós podemos aprender alguma coisa com essa história dessa artista, com essa notícia, além de orar por ela, é claro, não julgá-la, mas orar pela vida dela, é aprender que
A igreja precisa ser mais tolerante e não cobrar que as pessoas tenham o mesmo nível dos crentes aí de anos. E aprender também que quando for se entregue de verdade, porque quem se entrega de verdade não sai nunca mais, tá bom? Esse foi o nosso podcast de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso.